Nessa videoaula vamos aprender como transformar um código em OpenGL 2D para um código em OpenGL tridimensional. Para se compreender melhor este assunto, recomenda-se ter assistido previamente a videoaula OpenGL Reshape Function. Para converter o código em OpenGL 2D para em OpenGL 3D, é recomendável, como já falei, que você tenha compreendido bem a última videoaula chamada OpenGL Reshape Function, onde foi explicado esse código simples aqui de projeção de um quadrado vermelho 2D. Esse código ele possui três funções, quatro na verdade, que é a função principal, a função de callback de reshape, a função de inicialização e a função de display. A função principal, ela chama as duas callbacks. Ela chama callback de display, que a gente chama display, e ela chama também a callback de reshape function, que a gente chama aqui de reshape display. A função de display, ela está aqui utilizando a macro glBegin glEnd com o parâmetro aqui glQuads para projetar um quadrado no sentido anti-horário, um quadrado, aqui estão os quatro vértices dele, esse quadrado é vermelho porque foi definido aqui na GL Color 3F, a cor vermelha. A função inicializa, ela só possui a definição do fundo, no caso aqui branco, e a reshape function, ou a callback de reshape function, que a gente chama de reshape display, ela tem como principal código, funções que ela chama, a glute ortho 2D, que ela faz o ajuste que a gente quer para quando a janela for redimensionada. Para eu passar esse código aqui para 3D, inicialmente é simples. Eu posso vir aqui, eu vou deletar aqui o desenho do quadrado e vou desenhar um tipote, mandar plotar um tipote 3D. Glute, wire, tipote. Colocar aqui o tamanho dele de 50. Essa opção eu posso ter ainda Solid Tipote, mas eu uso Wire porque eu não tenho iluminação e fica mais fácil de ver que é 3D se eu não tenho iluminação. Eu vou executar aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Não vai acontecer exatamente o que a gente quer, mas apenas para vocês verem. Olha aqui, ele plotou alguma coisa que ele tentou desenhar, mas foi aqui no canto. Ele desenhou aqui no canto por causa da perspectiva de visualização, que eu ainda não coloquei, a visualização 3D. Aí eu posso tentar, só para a gente forçar uma vista melhor, fazer um GL Translate. Fazer um GL Translate em X. Colocar em x e y 100, 100 e z0, vamos ver o que vai acontecer. Então tá aqui, ele fez um deslocamento para cá, dá para ver aqui que é um bule, né, um tipote, tá? E só que parece só o rascunho, não é nada 3D. É que ele tentou plotar o 3D, mas como eu estou pedindo, eu vou fechar aqui, como eu estou pedindo para ser projeção ortogonal, então ele está pegando um objeto que é 3D e plotando como se fosse 2D, fazendo uma única vista ortogonal. Isso não é adequado para o que a gente quer. Então eu vou tirar o translate daqui, não há necessidade. Vou deixar aqui só o tipote e vou remover daqui, também eu vou remover daqui a projeção ortogonal.
eu vou substituir por uma projeção perspectiva. Para isso, eu vou utilizar a Glue Perspective. Para entender a função Glue Perspective, precisamos primeiro entender o conceito de cone de visualização, também conhecido como frustum. Essa função ela possui 5 parâmetros. O primeiro é o ângulo de visualização. O segundo é o aspecto, que é a relação entre a largura da cena e a altura. O terceiro é a distância near, ou a distância da câmera de visualização, ou do ponto de visualização, ou da câmera de visualização até o primeiro plano de projeção. E o quarto parâmetro é a distância do ponto de visualização até o plano mais distante de visualização, a distância far. Todo objeto 3D visualizado fica dentro do cone de visualização, limitado pelo primeiro plano e pelo último plano. O mais importante a entender dessa função Glue Perspective ou do cone de visualização é que só os objetos tridimensionais que estão dentro desse cone é que são visualizados. Assim, a função Glue Perspective que a gente tem aqui, como foi explicado, ela possui 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o ângulo de visualização, podemos colocar aqui um ângulo como 45 graus. O aspecto, podemos colocar como 1, ou seja, um quadrado, o plano de visualização. A distância near, vamos colocar 0.1, que é mais perto, e vamos colocar 500 para a distância far. Isso daqui já define o frustum, lá o cone de visualização. Uma segunda função que a gente vai colocar é a função GlueLookAt. A gente vai explicar ela agora também. Essa função GlueLookAt, ela representa a posição da câmera dentro do cone de visualização 3D, o frustum. Ela possui 9 parâmetros. Os primeiros 3 parâmetros, x1, y1 e z1, são as coordenadas x1, y1, z1 da posição da câmera ou posição do observador. O quarto, quinto e sexto parâmetros representam a posição x2, y2, z2 para onde o observador está olhando. E o sétimo, oitavo e nono parâmetro, x3, y3, z3, representam as coordenadas x, y e z do objeto que está sendo visualizado, ou seja, se eles forem negativos, a gente vai ver invertido. Podemos ver, se y for negativo, a gente vai ver de cabeça para baixo o objeto 3D. A mesma coisa acontece com o z, vamos ver invertido, e com o x vamos ver invertido também. Assim, vamos definir os 9 parâmetros da LookAt como a posição inicial da câmera. Vou colocar aqui na posição x0, y100 e z200. Ela vai estar apontando para o ponto 0, 0, 0, onde o tipote é sempre desenhado. E 0, 1, 0, ou seja, significa que a orientação em Y é positiva, vai estar vendo ele na posição normal. Antes a gente vai remover a Translate, não há necessidade mais dela. Vamos compilar. Executando, aqui está o tipote, o wire tipote em 3D. E finalmente, para manter o aspecto do objeto 3D sempre que a janela for redimensionada, a gente vai criar uma variável aqui chamada fAspect, que é a razão entre a largura pela altura, só que eu vou definir ela como glFloat.
conversão. E vou precisar definir essa função, essa variável, como variável global. Agora eu posso substituir aqui o segundo parâmetro da função loop perspectiva. Isso deve manter a proporção toda vez que a janela for redimensionada. Compila. E vamos ver o que acontece no executável. Aqui está o modelo 3D Wire Teapot. Eu vou redimensionar a janela e vocês notem que ele mantém as proporções dele em qualquer escalonamento, redimensionamento da janela. Até a próxima videoaula.